Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar sobre livros que podem nos ajudar no nosso dia a dia, aumentar nossa qualidade de vida e até mesmo nos ajudar a alcançar nossos objetivos financeiros. Então fica nesse vídeo, eu acredito que esse vídeo é um vídeo muito importante e acredito se você criar o hábito da leitura, só vai trazer grandes benefícios para você. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo, puro do Price Action. Eu vou mostrar alguns livros de finanças que eu leio. Eu tenho o hábito de ler pelo menos 20 páginas de um livro por dia. E à noite a gente lê o livro mais importante de todos, que é esse aqui, que é a Bíblia. Esse aqui é um livro maravilhoso. Inclusive ontem, quando eu estava lendo ele, foi uma parte muito bacana que eu li ontem, que eu achei interessantíssima, né? Tudo é interessante aqui na Bíblia, né? Que foi aquela parte que fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental será o vosso termo. Aí, enfim, aqui fala de muitas coisas, né? Sobre os benefícios da obediência. É uma passagem muito bonita, se você depois quiser ler, é Deuteronômio, capítulo 11, versos 13, tá ok? Bora lá. Vou mostrar aqui para vocês o livro, alguns livros de finanças, eu não vou falar sobre todos, tá? Mas vou falar o que eu li aqui, que eu já li, né? Mostra aqui para vocês, ó. Depois eu vou fazer um top 5 aqui desses livros aqui para vocês, e eu recomendo também. Tem esse livro aqui que é A Sutil Arte de Ligar o... Já li esse livro. É, Pai Rico, Pai Pobre. O Homem Mais Rico da Babilônia. Comprei esse livro essa semana, né? Inclusive comecei a ler ele hoje. Desperte o seu gigante interior. O Poder do Hábito. Mindset. Acabei de ler ele agora, né? Finalizei ele ontem, no caso, esse livro. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E Os Segredos da Mente Milionária. Tá? São livros interessantes, eu não vou falar de todos, tá? Os Segredos da Mente Milionária é um livro que eu recomendo para você, é um livro fininho, é fácil de ler, um livro pequeno, tá? Tem nem 200 páginas, 150, 170 e poucas páginas ele tem. Eu já abri aqui uma coisa que ele fala: a repetição é a mãe do aprendizado, isso é a pura verdade. Então, quanto mais você repete uma coisa, vira um hábito e fica no automático, né? A gente já está 7 anos no mercado, operando todos os dias, respeitando o gerenciamento, a gente sabe o que tem que ser feito, né? Já virou um hábito, é uma repetição, já está no automático. E esse livro aqui, ele fala umas coisas interessantes, ó. Deixa eu ver um trecho aqui, ó. Vou pegar um trecho aqui bem rápido aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, galera, a gente vai fazer esse livro, ó. Esse, ah, esse vídeo aqui a gente vai fazer sem corte. Agora é só achar aqui uma parte interessante desse livro. Pronto, olha, vê que interessante essa parte aqui que esse livro fala. E ele serve como motivação também. Olha só, você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos fins de semana? As pessoas ricas, sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos e se privar das suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você, está pronto para essa realidade? É um livro que ele parece que ele fala com você, ele manda você verbalizar algumas coisas, né, falar em voz alta. E tem um lema que ele fala aqui, que eu tenho esse pensamento até mesmo antes de conhecer o mercado financeiro. Eu lembro que quando eu conheci o mercado financeiro, a gente iniciou, eu e mais dois amigos, e quando eu e esse meu amigo a gente ia junto para a academia,
eu falava assim para ele, cara, pode demorar 10 anos, mas eu vou conseguir ganhar dinheiro nesse negócio. Porque se fulano consegue, por que eu não consigo? Qual é a diferença dele para mim? E esse livro, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, lembre-se do lema, se eles podem, eu também posso. Então eu recomendo esse livro aqui, tá? Os Segredos da Mente Milionária. Outro livro que eu recomendo aqui para você, vou pegar aqui aleatoriamente. Esse livro aqui, o Mindset, é um livro bom, é bem interessante. É um livro que você pode achar um pouco chato de ler, mas ele tem uns trechos bem interessantes. Às vezes o livro ele é longo, mas tem alguns momentos que você pode absorver alguma coisa aí para o seu aprendizado, para você se desenvolver, né? Ele fala sobre o mindset do crescimento e o mindset fixo. A diferença da pessoa que tem o mindset fixo, por exemplo, quando tem um obstáculo, alguma dificuldade, que o mindset fixo não tenta passar por esse obstáculo. Já o mindset fixo, ele vê isso como um desafio. Então, o mindset do crescimento. O mindset do crescimento, quando vê um obstáculo, ele vê isso como um desafio. Então, ele quer fazer isso, ele quer aprender para ele se aprimorar, para ele ter alguma experiência para lá na frente. Eita, falei errado. Para lá na frente, ele tirar algum benefício para ele. Até aconteceu recentemente comigo, que eu até lembrei desse livro aqui. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior, que um amigo meu abriu um escritório de advocacia, teve a inauguração, teve um coquetel, e tinha bastante gente, umas 50 pessoas, tinha bastante autoridade, né, coronel do Exército, delegado da Polícia Federal, civil, deputado, muita gente mesmo, colunista de jornal, e de surpresa, sem eu esperar, ele me chamou assim, Elton, tem como você fazer um discurso, fazer uma abertura de um discurso e depois fazer uma oração? Se ele tivesse falado um dia antes, né, a gente teria se programado, ter pensado o que a gente ia falar nesse discurso. Só que foi na hora de surpresa. E fiquei nervoso. Mas se eu tivesse um mindset fixo, eu ia falar, cara, eu tô nervoso, eu posso passar vergonha, eu posso fazer feio, melhor não. Mas com o mindset do crescimento, você tira aquilo como desafio. Cara, isso aqui é um desafio. E eu vou fazer. E se por acaso eu falar alguma coisa errada, não tem problema. Eu aprendo com isso e quando tiver outra oportunidade, eu tento fazer melhor. Então, recomendo para vocês, com toda certeza, esse livro aqui, Mindset. Tá? Estou pegando aqui os livros aleatoriamente. Quem Pensa Enriquece é um livro de Napoleão Hill, é uma edição atualizada do século XXI. É o nono livro mais vendido de todos os tempos no mundo. E uma coisa interessante que esse livro fala, ele fala muito sobre a fé. Ele fala sobre a Bíblia, ele dá o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e ele fala muito sobre a fé. É uma coisa interessante aqui nesse livro, que inicialmente ele fala algo que ele faz a autopropaganda do próprio livro, falando que o livro é muito bom e você fica naquela expectativa para ver os próximos capítulos, o que nos espera nos próximos capítulos. Tá? Ele dá algumas dicas que você tem que fazer. Por exemplo, se você tem uma meta de ganhar uma quantidade de dinheiro em um determinado período, ele manda você verbalizar todo dia ou ele manda você escrever uma declaração e todo dia você tem que ler aquela declaração. Ele fala que isso é muito importante até você conseguir alcançar o seu objetivo. Recomendo, tá? Esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Outro livro muito bom, tá? Que me ajudou inclusive no meu trabalho, que é O Poder do Hábito. Esse livro aqui, ele é um livro um pouco volumoso, né? Tem mais de 400 páginas. Você pode achar um pouco chato de ler, eu confesso que achei um pouco chato de ler, mas é um livro que ele é bem interessante, tem uma base científica, e se você pegar a visão perdão, se você pegar a visão, ele vai melhorar a tua qualidade de vida. Ele dá muitos exemplos aqui, né? E por que isso me ajudou aqui no trabalho? Você sabe que o mercado financeiro, ele mexe muito com a questão psicológica. Ele mexe muito com o nosso emocional. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Quando você quebra uma banca, ou você faz uma entrada que você não esperava fazer por algum erro da corretora, até mesmo uma falta de atenção sua, como já aconteceu comigo, fui fazer uma entrada, por exemplo, de R$ 100 e foi 5.000. Só que o bom dessa situação que deu em erros acontecem e a gente tem picos de emoções aqui. Por exemplo, quando você faz uma entrada que você não esperava de banca alta e você fica naquele nervosismo, o coração acelera e de repente a operação dá bom e
o nervosismo se transforma em alegria, entre outras coisas que acontecem. Então é muita pressão, isso mexe com o nosso psicológico. Tem amigo meu consistente que ganha muito dinheiro e não é pouco, tem ansiedade, às vezes bate tristeza sem motivo nenhum. Tem outro amigo meu que estava decolando aqui e a pressão psicológica foi tão grande que ele teve que desistir do mercado porque a gente fica muito nervoso aqui. Se você toda vez fica com raiva, você toda vez fica estressado, você toda vez fica de mau humor, isso vai criar um hábito e vai ficar no automático. Então qualquer coisa você vai ficar com raiva, você vai ficar de mau humor e isso é ruim. É ruim. Então que tal você ter o hábito da tranquilidade? Você ter o hábito da tranquilidade. Então acontece um problema, respira fundo, calma, bora ter o hábito da tranquilidade. Parece uma coisa bem simples, mas funciona e melhora a sua qualidade de vida, até mesmo aqui no trabalho. Então é um livro que eu recomendo, se você for ler, você vai achar chato, mas lê o livro, vai como desafio. Cara, não vou desistir. Vou estipular para ler 10 páginas por dia, ler 10 páginas todos os dias sem falhar, seja disciplinado. Agora eu vou falar um livro aqui, que esse livro aqui, meu irmão, esse aqui é top, viu? Esse livro aqui, ó, é Desperte Seu Gigante Interior. Meu irmão, esse livro é bom. Galera, ele fala tanta coisa, ele fala sobre um vocabulário enriquecedor. Ele dá o exemplo que, vamos dizer que existe um número máximo de palavras positivas e um número máximo de palavras negativas. Existe o dobro de palavras negativas do que palavras positivas. Por isso que tem essa facilidade das pessoas ter pensamentos negativos. Então ele dá muita dica aqui, ele dá muita dica como você melhorar a sua qualidade de vida. Você ter um vocabulário enriquecedor. É, quando acontece algum problema, você fazer uma pergunta fortalecedora para te beneficiar naquela situação. Aconteceu algum problema, você olha assim, qual o proveito que eu posso tirar dessa situação? O que de bom posso tirar dessa? Você tentar fazer uma pergunta que, que essa pergunta vai trazer um benefício para você. Ele fala muita coisa aqui, galera, muita coisa. Ele fala que a nossa mente, não existe computador mais potente no mundo que chegue perto ao nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem um processamento que nenhuma máquina chega. Ele fala que o nosso cérebro tem mais de 80 bilhões de neurônios e ele dá algumas dicas. Por exemplo, ele fala que o nosso rosto tem 80 músculos, se eu não me engano. Então, se você sempre tem a expressão de raiva ou sempre a expressão de tristeza, provavelmente você vai ficar com essa expressão no rosto por conta dos músculos que você tem aí no rosto. Agora, se você é um cara sorridente, começa a sorrir, vai mover vários músculos do seu rosto, né? E aí provavelmente você vai ficar com a expressão mais feliz, tá? Se eu não me engano, é isso que o livro fala, tá? Sobre o rosto ficar com uma expressão de tristeza, provavelmente, eu não tenho certeza se é isso que o livro fala, tá? Mas eu estou te falando aqui o que eu tô lembrando desse livro. E ele, cara, ele dá umas dicas assim que se você for falar, você até sorri, entendeu? Ele fala para você fazer um teste, ficar 5 ou 7 dias sorrindo 5 minutos na frente do espelho, né? Aí você faz se você quiser. Mas é um livro que eu super recomendo. É um livro volumoso, tem mais de 600 páginas, tá? Eu estava lendo 20 páginas desse livro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Bora ver. Vou abrir aqui, eu faço umas marcações. Não tem nenhuma marcação nesse livro. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não acredito que eu fiz nenhum. Ah, achei uma marcação aqui. Olha, somos o que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Então, recomendo. E tem outros livros aqui que eu não vou falar para você, tá? Mas eu indiquei aqui alguns livros muito bons, que eu considero muito bom, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí no seu conhecimento. Eu recomendo. Só vai trazer benefícios para você. E claro, um livro que é excepcional, que não existe livro melhor do que esse, é esse aqui.
a Bíblia Sagrada. Recomendo você ler todos os dias, é muito bom. É um hábito que eu tenho antes de dormir, eu leio no mínimo 4 páginas. Por exemplo, se eu leio a Bíblia antes das 10 horas da noite, 9 e pouca da noite, eu leio 8 páginas. 8 páginas? Isso, são 8 páginas. Se eu leio de 10 e pouca da noite, 6 páginas do mínimo. Se passou das 11 horas, no mínimo 4 páginas. É esse hábito que eu tenho. E se por acaso acontecer de um dia de eu não ler a Bíblia, eu vou ter que repor no outro dia. Né? Então, por exemplo, se hoje eu não li a Bíblia, então amanhã eu vou ter que ler 8 ou 6 páginas, né? Leio 6 páginas amanhã, no outro dia mais 6 páginas para poder suprir o que eu não li no dia que eu perdi a leitura da Bíblia, né? E a mesma coisa acontece com o livro, né? O livro eu leio 20 páginas por dia, como já aconteceu, se acontecer de um dia de eu não conseguir ler o livro, eu vou ter que repor. Aí teve um dia que eu não consegui, aí teve um dia que eu tive que ler 30 páginas e no outro dia eu tive que ler 30 páginas. Eu vou falar aqui para vocês agora um top 5, tá? Top 5 aqui dos livros, são top 5, são. A Bíblia é o top 1, nem se fala, né? Mas estão falando aqui sobre os livros de finanças, tá? Olha, se eu for te falar aqui, o top 5, se eu for colocar top 5, bora lá. Top 5 Segredos da Mente Milionária, top 5. E eu tô lendo mais livros, né? Então, os livros que eu vou ler, pode ser que eles peguem os top 1. Top 4. Top 4, minha opinião, tá? Top 4, a minha opinião, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. É um livro muito bom. Recomendo você ler, mas na minha opinião fica em quarto lugar. Agora eu tô na dúvida aqui no top 2, mano. Top 1 eu sei qual é. Top 2. Top 2, cara. Isso aqui vai ser muito pessoal, viu? Caramba, é difícil, hein? Mas top 2. Ah, vou ter. Mas bora lá, top 2. Top 2 porque eu peguei a visão do hábito da tranquilidade por conta desse livro. Top 2. Não, perdão, galera. Top 3, tá? Top 3, isso. Top 3. Top 3, tá? Já falou do top 5, top 4, top 3. Mindset, tá bom? Livro muito bom. Fala sobre o mindset do crescimento e o mindset fixo. Recomendo. Vai te ajudar muito. Pode ser um pouquinho chato de ler, mas acredito que você vai, se você pegar a visão, é aquilo, né? Às vezes o livro é longo, mas você tem alguns trechos ali que você pega, entendeu? Porque se você não lê um livro, às vezes o livro, por exemplo, tem 300 páginas, mas vamos dizer que dessas 300 páginas tem 10 páginas aí que são muito importantes. Aí você desiste de ler, porque o livro é muito chato, mas vai ter um momento lá na frente do livro que pode ter um trecho que pode ser importante aí para você, e você agregar esse conhecimento e você pegar a visão. Top 2, o poder do hábito, tá? É um livro que, se eu for fazer um comparativo em questão de chato de ler, isso aqui eu acho mais chato de ler do que esse aqui, tá? Mas é um livro muito interessante. O Poder do Hábito. E o top 1, sem sombras de dúvidas, é esse aqui, ó. Isso aí, galera, desperta o seu gigante interior. Isso aí é uma parada mais pessoal, tá? Isso aqui ele frisa mais a questão da qualidade de vida. De você ter as qualidades, você melhorar a sua qualidade de vida. Em vez de você ter pensamentos negativos, você pode ter pensamentos positivos. Se você está de mau humor, você pode estar feliz. Ele fala também sobre finanças, sobre sucesso. Aí o finalzinho do livro, se você for ler todo, o finalzinho do livro você vai achar que o cara está viajando. Ele começa a falar coisa de vegetariano, coisa de carne, que não é bom para comer carne, não sei o que. Eu já estou falando isso, você já pode querer não ler o livro, né? Mas é no finalzinho assim que ele fica meio chato. Dando spoiler aqui, caso você queira ler, né? Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para spoiler. Né? Já minha esposa, se ela estiver assistindo o filme, ela vê um spoiler, ela não gosta não. Eu não ligo não. Claro, o melhor livro, mais uma vez falando, é a Bíblia, né? Leia a Bíblia, só vale a Bíblia, você aprende muita coisa, você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, sem sombras de dúvida. Galera, finalizando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Recomendo de coração mesmo que você leia, né? Se for pelo menos uma pessoa ou duas pessoas seguir o exemplo aqui, o meu exemplo de ler a Bíblia, de ler os livros, né? Pode ser outros livros também, eu já fico feliz porque
melhora a nossa qualidade de vida. Vai enriquecer o seu vocabulário, você vai adquirir conhecimento e você vai ser uma pessoa melhor. Isso é um fato. O que é que você vai fazer? Vai progredir. Isso que vai fazer, você vai progredir lendo e cria esse hábito, cria essa disciplina. Seja forte. Quando tá dando vontade de desistir, que às vezes dá vontade de desistir. Quando o livro é chato aqui, eu falo, o livro é chato, agora que eu vou ler mesmo. O livro é chato, bora lá. É 20 páginas sem falhar. 20 páginas já é muito, mas você pode ler 10. Você pode ler 5, você pode ler 8. Vamos dizer que sua meta é ler um livro por mês. Por exemplo, você pega um mês, vê a página do livro, divide pelos 30 dias, aí vai dar a quantidade de páginas. Se o livro é muito, muito volumoso, com muita página, né? Aí você pode ler ele em 2 meses. Tá ok, galera? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu! Live de segunda a sexta-feira ao vivo, o puro do Price Action. Tamo junto!